Meus queridos, minhas amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos com a graça de Deus, começando mais uma live, a live Vamos com Fé. E hoje tenho notícias muito boas para cada pessoa que está acompanhando, claro, aquelas pessoas que amam ao próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus por tudo. Conforme eu vinha anunciando já há algumas semanas, eu havia preparado uma programação bem especial para o dia de hoje, porque eu já avisei a todos vocês nas lives anteriores que naquele mês em que houver 5 semanas, a quarta semana seria sempre uma live especial. E a última semana, como acontece todos os meses, a live de oração. E por falar nisso, você já mandou o seu pedido de oração? Ainda não mandou? Então mande por e-mail, porque na próxima semana, dia 30 de março, eu vou estar aqui orando por todos, na live de oração, conforme a gente faz toda última quinta-feira de cada mês. Como março tem 5 semanas, então essa penúltima semana, que é hoje, dia 23, live especial. E eu tinha preparado um material muito bonito, muito tocante, um material que iria abrir os olhos de muitas pessoas para a Igreja de Cristo Jesus na Terra, a Igreja do Senhor como corpo de Cristo, e seria uma live que ao encerrar você iria olhar para dentro de si mesmo, de si mesma, e iria dizer: Senhor, eu preciso me converter, preciso ser crente de verdade. Mas aconteceu algo maravilhoso esta semana, e então eu resolvi deixar esse material que eu preparei, que eu iria apresentar na live de hoje, eu resolvi deixar para apresentar no próximo mês, em que houver 5 semanas. Aí na penúltima semana então, aí tá. Na penúltima semana, então, eu apresento essa live especial. Prometo que vou apresentar, é algo que vai tocar profundamente o coração de vocês, assim como tocou o meu coração. Relatos impressionantes, testemunhos maravilhosos, tudo relativo ao corpo de Cristo Jesus aqui na Terra. Mas nesta semana aconteceu algo inesperado, muito desejado ao meu coração, desejado ao coração de muitas pessoas que amam a beneficência. Na segunda-feira houve uma reunião em São Paulo com a presidente da Associação Reviver Help, a minha mãe, Irene Miranda, e demais diretores e diretoras da Associação Reviver Help, da qual eu sou vice-presidente. E nesta reunião, então, foi comunicado que eu, a partir de agora, volto a cuidar da ação Água para o Sertão. Louvado seja Deus por isso! Água para o Sertão, vamos com fé. Em nome de Jesus, há muita coisa a ser feita ainda lá no terreno em Paulistana. Hoje,
pela manhã, no final da manhã, tivemos uma reunião, eu, a presidente, minha mãe Irene Miranda, os membros da equipe de engenharia que estão cuidando das plantas e da documentação para as obras lá no terreno em Paulistana, e nós conversávamos sobre algumas adaptações que vai ser preciso colocarmos na planta original. A planta original contemplava uma portaria e uma entrada pela avenida, digamos assim, ou pelo asfalto, pela rodovia principal. Porém, devido a uma solicitação do governo, devido a obras de energia elétrica que vai ser levada até aquela região, torres de alta tensão, eles vão ocupar um pequeno pedaço do terreno. Então hoje nós nos reunimos para tratar esse assunto e poder verificar qual a melhor opção para nós colocarmos a nova portaria do terreno lá da Vila Reviver, em Paulistana, no Piauí. E eu, juntamente com a minha mãe, Irene Miranda, a presidente da Reviver Help, iremos ao sertão muito em breve. Só estamos esperando passar aí um período que nessa época do ano é bastante chuvoso, mas conforme disseram lá mesmo as pessoas que residem lá, que nasceram lá, é um período muito curto de chuva. Depois já vem a estiagem. Então, assim que passar esse período bastante curto de chuva, nós vamos lá ver pessoalmente como adaptar a planta original ao que vai acontecer agora lá no terreno em Paulistana, no Piauí. E eu quero pedir a vocês que orem muito para que as obras ali no terreno não sejam paralisadas, mas que prossigam a cada dia um pouquinho mais, a cada etapa um passo à frente, para que muito em breve, se Deus quiser, nós possamos estar inaugurando, cortando a faixa inaugural, e eu estarei lá com toda certeza, em nome de Jesus, na atividade Água para o Sertão. Eu fiquei muito contente com essa notícia do que ocorreu na segunda-feira, nessa reunião que foi feita com a presidente, os demais diretores, e então eu pensei, eu preciso dar essa notícia para as pessoas que amam ao próximo como a si mesmos, para as pessoas que amam a obra da beneficência e principalmente as pessoas que amam e que oram por esta ação, a ação Água para o Sertão. Eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês que eu não voltei com as atividades ministeriais, não, apenas a atividade Água para o Sertão, da Associação Reviver Help. Somente isso, não vão começar a fazer confusão e achar que isso, aquilo e distorcer a notícia, não. Prestem muita atenção. Nesta reunião de segunda-feira, ficou acertado que eu volto a coordenar a ação Água para o Sertão. Louvado seja Deus por isso. Era o que o meu coração almejava. Meu coração ferve por levar a todo aquele povo ali na região de Seca, no Nordeste, no estado do Piauí. O meu coração ferve por levar a toda aquela gente a palavra de Cristo Jesus, a água que vai matar a sede física, mas também a água para a vida espiritual, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então orem com todo fervor. Você que congrega
numa igreja e gosta de orar e conhece outras pessoas que também gostam de orar, faça relógio de oração. Sabe como funciona, não é? O relógio de oração? 24 horas orando, não uma única pessoa, mas várias pessoas orando, cada uma no seu horário, seja meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cada pessoa vai escolher um horário em que vai orar. E o propósito é exatamente para que Deus tome a dianteira da ação Água para o Sertão e muito breve nós possamos inaugurar a Vila Reviver. Chame as pessoas que congregam com você na mesma igreja para fazerem esse relógio de oração. Eu já chamei algumas pessoas, estou começando hoje um relógio de oração da madrugada de quinta para sexta-feira, à meia-noite em ponto estaremos começando esse relógio de oração, especificamente para esta atividade, Água para o Sertão. Certa feita, o Senhor Jesus me disse, me falou através de uma revelação do Espírito Santo, que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, quer transformar ali naquela região de seca no Nordeste, Deus quer transformar lábios que maldizem em lábios que bendigam o nome do Senhor. Eu vou explicar para vocês do que se trata exatamente. O Senhor trouxe ao meu coração, através do Espírito Santo, de uma maneira muito clara, que hoje, nos dias atuais, com a seca que impera ali na região do sertão nordestino, muitas são as pessoas que têm mulheres, que têm filhos pequenos, que não conseguem chegar a 3 anos de idade. Morrem muito antes disso. Por quê? Porque a criança começa a tomar daquela água cheia de bactéria que tem ali no açude, naquele vilarejo. Uma água aonde os animais vão também beber a sua porção. Uma água onde alguns outros animais urinam e defecam. Uma água barrenta, turva. É claro que essas mães de família pegam essa água e colocam para ferver. Mas apenas ferver não é suficiente para retirar toda a impureza daquela água que foi recolhida ali no açude, naquele vilarejo, naquela localidade. Porém, não havendo outra opção, ou a mãe oferece essa água fervida para a criança ainda muito pequena, ou então a criança morre de sede. Acontece que o organismo da criança ainda não tem imunidade suficiente para combater aquele tipo de bactéria, porque vocês sabem, a imunidade a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Quando o ser humano é recém-nascido, tem um limite de imunidade no seu organismo. Aí o bebê recém-nascido, depois de 1 mês, toma a vacina tríplice, BCG, e aí o organismo daquela criança adquire um pouco mais de imunidade. Vai crescendo, tomando as doses de reforço que é necessário tomar na primeira infância, e o organismo daquela criança vai se fortalecendo, vai adquirindo imunidade contra certos tipos de bactérias e vírus. Porém, não existe vacina para aplicar na criança contra o tipo de bactéria que existe nessa água. Essa água cujo fundo ali do açude
é puro lodo, com carcaça de animais mortos às vezes, a criança ainda não tem imunidade suficiente para combater aquela bactéria que entra no seu organismo, começa a ter diarreia, o corpo tenta reagir, começa a vomitar, vem a febre, a desidratação, a mãe precisa dar água para a criança. Que água que ela dá para a criança? Aquela mesma que contaminou aquele pequenino, aquela criança. Não tem outra água ali. E uma coisa vai agravando a anterior, até que chega um momento, a criança morre, antes mesmo de completar 3 anos de idade. Aí a gente chega no ponto em que eu falei sobre lábios que maldizem. O que acontece? Aquela mãe, no seu desespero do momento em que perde a criança, em que a criança vem a falecer, a mãe começa: Deus não existe, que Deus, que nada, que história é essa de que Deus me ama? Se ele me amasse, a minha criança não tinha morrido. Se Deus existisse mesmo, a minha filhinha, o meu filhinho estavam vivos aqui comigo. Ou seja, começa a maldizer a Deus. Satanás, oportunista, fica ali aplaudindo. Eba, mais uma pessoa que eu consegui fazer maldizer a Deus. Mas o Senhor quer transformar esses lábios que maldizem em lábios que vão bendizer o nome do Senhor. Por quê? Quando chegarmos ali com água potável, gratuita, para todas as pessoas da região, sem exceção. Ah, Leia, mas e quem não é crente, vai poder também ir lá buscar água? Pode, pode, sim, vai poder. Ah, Leia, e quem professa outra religião, vai poder ir lá buscar água? Sim, vai poder. Vai poder, a água vai ser para todos, sem exceção. A pessoa vai chegar ali, vai recolher um pouco da água, receber a quantidade que consegue levar. A pessoa vai levar essa água pura, tratada, para casa, vai começar a cozinhar, a preparar os alimentos com essa água limpa, vai dar para a criança beber essa água limpa, tratada, cuidada, e a criança vai passar 3 anos, 4, vai passar para 5 anos, 6, vai atingir a adolescência e depois a juventude. E aquela mãe que um dia, ao perder uma criança ainda que não tinha chegado a 3 anos de idade, vai olhar para o céu e vai dizer: obrigada, meu Deus, por esta água pura que chegou aqui na minha casa. Ela vai bendizer ao Senhor. Ou você acha que alguém recebendo água pura, tratada, potável, apta para ser tomada, a pessoa vai dizer: obrigado, Satanás, pela água pura? Pô, claro que não. Claro que não. Jamais. A pessoa vai agradecer a quem? A Deus. Vai dizer obrigado a quem? A Deus. Então aqueles lábios que um dia maldiziam a Deus, até chegavam a duvidar da existência de Deus, agora vão bendizer o nome do Senhor. Percebem a diferença? E é isso que Deus quer fazer ali, através desta ação, água para o sertão. É isso que Deus quer fazer. Transformar lábios que maldizem em lábios que bendizem o nome do Senhor. E você vai ser participante disso tudo. De que maneira? Primeiro lugar, antes de mais nada, orando. Orando por esta ação. Você vai orar: Senhor, dá forças para a irmã Leia.
vencer os levantes de Satanás contra a vida dela. Porque vocês acham, pensa aqui comigo, vocês acham que Satanás vai ficar contentinho, bonitinho lá no cantinho dele, vendo os lábios que um dia amaldiçoaram se tornando em lábios que estão bendizendo ao Senhor? Você acha que ele vai falar, ah, que bom, perdi uma alma, Deus agora está sendo bendito? Você acha? Não, ele vai se levantar com toda a fúria, mas redobrada a fúria de Satanás. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que o nosso Deus Todo-Poderoso, dos altos céus, ele ri na cara do nosso adversário. A Bíblia Sagrada fala, Deus do alto céu, o Todo-Poderoso assentado no trono, ri da cara dos nossos adversários. Satanás é o nosso adversário. Os espíritos imundos são nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades de Satanás. E nós sabemos que Satanás vai tentar de todas as formas, como aliás já vem tentando há muito tempo, que todos nós sabemos, todos vocês sabem. Por isso, orem por mim, Senhor, fortalece a irmã Leia, dá forças, dá ânimo, coloca o espírito de coragem, a unção de ousadia, de valentia para levar avante essa obra. Porque muitos ainda vão se levantar. Mas a gente sabe exatamente quem é sempre vitorioso em todas as batalhas. Sabemos ou não sabemos? Eu sei. Eu sei quem é este Deus ao qual eu sirvo. Sei quem é este Deus em quem eu tenho crido. Sei por experiência própria que ele não me abandona jamais. Nunca me abandonou. Nunca vai me abandonar. Assim também com vocês, que servem a Deus em espírito e verdade, que temem ao Senhor e andam nos preceitos do Pai Celestial. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, nunca se viu um Deus como este, que trabalha para os que nele confiam. Então, quando você for convidar as pessoas da sua igreja para formarem o relógio de oração, você vai dizer, pelo menos um pouquinho disso que eu disse aqui. Fale sobre os lábios que maldizem e que Deus quer transformar em lábios que vão bendizer o nome do Senhor. Fale sobre isso. Guarde aí na sua memória. Fale com as pessoas da sua igreja. Vamos fazer um relógio de oração, começando no sábado para domingo, meia-noite em ponto. Alguém vai orar de meia-noite a meia-noite e meia, ou de meia-noite a 1, ou de meia-noite às 2. Coloca lá o nome, de tal hora até tal hora, fulano de tal vai orar. Das 2 até as 2:30, ou até as 3, cicrano vai orar. E assim vai, madrugada dentro, manhã, começo da tarde, fim da tarde, começo da noite, até chegar às 23h59 do domingo, quase madrugada de domingo para segunda. Ali se encerra o relógio de 24 horas de oração. E o propósito não é outro, não é outro. O propósito é esse: Senhor, água para o sertão, lábios que maldizem em lábios que vão bendizer o teu nome, o teu poder e reconhecer a tua graça e a tua misericórdia. Quer ser participante disso? Então, antes de mais nada,
acima de tudo, em primeiro lugar, ore e convide outras pessoas para orarem também junto com você. Convide outras pessoas e diga: Senhor, quando a irmã Leia for lá no sertão, junto com a sua mãe, a nossa presidente, vá adiante, Senhor. Que os teus anjos sigam antes delas, abrindo caminhos, derrubando as barreiras, pondo por terra toda a muralha. Ore assim, e Deus vai ouvir e vai atender. Imagina se Deus ouve a oração de um justo, imagina dezenas, centenas, milhares de pessoas justas em Cristo Jesus orando nesse propósito. Já pensou? Já pensou? E depois você vai orar para Deus trazer contribuintes, mas isso já é uma segunda etapa. Primeiro de tudo, agora, relógio de oração. Se você não conseguir convidar pessoas para formarem esse relógio de 24 horas de oração em prol da ação Água para o Sertão, então você vai orar sozinho, sozinha mesmo, junto com a sua família, na sua casa. Vai orar. O que você não pode deixar é de orar. Isso não tem desculpa. Ah, mas você sabe, né, Leia? Eu queria que alguém começasse a orar meia-noite para eu poder orar do meio-dia até a 1 da tarde e tal. Ore no momento em que você puder orar. Qual é o horário que você tem livre para orar? É às 6 da manhã? Então será às 6 da manhã que você vai orar. Ah, Leia, eu gostaria tanto de orar pela madrugada, mas eu tenho uma síndrome crônica, eu preciso tomar medicamentos. São medicamentos fortes, esses medicamentos me fazem chumbar na cama. O meu sono fica muito pesado, eu não consigo despertar. Você vai orar durante o dia, às 4 da tarde, às 5, às 6 no final do dia, às 8, às 9 da noite. O que você não pode é ficar sem orar. Por quê? Porque você quer ser participante disso. Você quer ser aquele instrumento que Deus vai usar para transformar lábios que maldizem em lábios que bendizem o nome do Senhor. É nisso que Deus quer usar a sua vida. Às vezes as pessoas ficam: ai, Leia, Deus me deu o dom, mas o pastor não deixa eu pregar. Minha querida, meu querido irmão, amados em Cristo Jesus, você pode fazer muito mais do que pregar, muito mais do que estar em cima de um altar, diante de um púlpito, pregando. Você pode ser instrumento que Deus vai usar para transformar lábios que maldizem em lábios que bendizem o nome do Senhor. Olha, que privilégio tremendo é esse! É ou não é um privilégio enorme, imenso, gigantesco, maravilhoso, algo tremendo? Você poder ser esse instrumento nas mãos do Senhor que transforma algo tão terrível que é maldizer a Deus, se tornando algo tão sublime, tão maravilhoso que é bendizer o nome do nosso Pai Celestial. E quando eu estiver lá no sertão, deixa eu ver aqui, gente, que horas são, porque eu me empolgo. 7h30, meu Deus do céu! Rapidinho, só vou falar uma coisa aqui e já vou encerrar. Quando eu estiver lá no sertão, eu vou fazer transmissão ao vivo.
Vou. Lembra que lá tem sinal de internet, conforme eu já expliquei há meses atrás. Lá tem sinal de internet, uma antena repetidora de sinal e tudo. Então, eu vou fazer transmissões ao vivo de lá do sertão, pelo YouTube Leia Miranda Oficial, tá bem? Pelo YouTube Leia Miranda Oficial, eu vou fazer as transmissões de lá, diretamente do terreno em Paulistana, no Piauí, porque agora estou coordenando a ação Água para o Sertão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, antes de encerrar, a cada pessoa, de todo o coração eu agradeço, vocês que oraram, porque eu fiquei firme, estou aqui de pé, não é por outro motivo, a não ser a oração de cada um de vocês. Cada irmã, cada irmão, independente da denominação, orou por mim e por isso o Senhor me sustentou. A minha gratidão eterna a todos vocês, a todas vocês, minhas amadas. Em nome de Jesus, meu muito obrigado. Junte gente para orar. Fale sobre transformar lábios que maldizem em lábios que bendizem ao Senhor. Eu volto na próxima quinta-feira com a live de oração, neste mesmo horário, às 7 horas da noite. Até lá, fiquem na paz do Senhor. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.